como destruir fortalezas. Senhor Jesus Cristo, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, mas cumpre cabalmente a tua palavra. Obrigado por esta terça-feira maravilhosa, quando agora vamos ouvir a tua voz mais uma vez, neste mergulhar das raízes da revelação da graça de Deus. O Evangelho da Graça, a ciência que explica a Bíblia. Pela tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. Usa-me e fala aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Nós então hoje aqui na página 48, vamos seguir a partir da página 48, onde o apóstolo no último parágrafo, ele diz assim: com a experiência que temos, chegamos à conclusão de que somos o nosso pior inimigo. A nossa carne é o nosso pior inimigo. Ela nos humilha, trai-nos, decepciona-nos e nos engana. Essa maldição hereditária que já vem de uma raiz do pecado lá do Éden, que já nasceu através da vida de Adão e Eva. Então isso já traz essa maldição hereditária na nossa existência humana, na nossa carne, na nossa forma de enxergar com a holística humana. É por isso que nós temos que buscar a visão espiritual, buscar esse alimento espiritual. Senão nós paramos na visão humana. Olha o que diz 1 Coríntios, já vamos fazer uma remissão aí. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, os nossos 5 sentidos não são e não seriam capazes de atingir a máxima daquilo que é espiritual. E aí o versículo 10, ele explica, ele diz: Nolo revelou pelo Espírito. Esta revelação, então atingir o nosso nível espiritual, conseguir que a nossa mente, sabe amor, não fique limitada àquelas questões contundentes do dia a dia. É a própria rotina do ser, do existir, do ser humano. Desculpe, seja menos humano e seja mais espiritual. Você vai ver que ser humano maravilhoso você vai ser. Vocês estão entendendo? Que diz porque o Espírito, diga o Espírito, somente o Espírito, Ele a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso aí é escutar primeiro. Antes de qualquer coisa, o primeiro impacto vem na carne, mas você não pode reagir na carne. Tem uma frase que eu digo muito, mas há muito tempo não digo, mas é importante. Entre a provocação e a razão está a reação. É na reação que a maioria perde a razão. Então, busque este conceito e entenda que nós temos que brigar sim. Brigue muito. Seja um brigão. Ué, bispo, você fica um paradoxo aí. Uma hora você fala que não pode. Não, mas calma, deixa eu molhar o bico. Brigue com você mesmo. Brigue com a sua carne. Brigue com as suas reações humanas. Brigue, pregue para você. Pregue para você. É aí 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que Paulo diz isso. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, quer dizer, briga com o corpo dele. Briga, olha o 26. Olha o que ele faz. Vai um versículo antes, filhinho. Ó, o 26. Eu corro. Tem uma corrida, a corrida do dia a dia. É a nossa existência humana. Imagine agora, se Paulo já corria, irmão, eu fico pensando, se Paulo já corria, imagine agora. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Meu Deus,
a gente saber alguma coisa que acontecia lá em Israel, por exemplo, levaria mais ou menos de 6 meses a 1 ano, no mínimo. Até chegar uma informação por carta e tal, para que algum repórter viajasse para lá. Agora é o celular. É o celular. No meu tempo não existia celular. Era molecular. A gente queria falar alguma coisa com o outro, manda o moleque lá. Aí já, manda o moleque lá, né? Gostaram, né? Não era celular, era molecular. Mandava o moleque lá. Olha, gente, um stand-up aqui dava para ganhar um dinheiro, não dava não? Mais ou menos. Volta agora o 25, vamos voltando para ver como é que era essa luta. Ali, olha. Todo atleta em tudo se domina, então é um domínio. Domínio. Ele diz uma coroa incorruptível, coisas espirituais. Coisas espirituais. E aí esmurra o corpo, socos, é uma luta. Faça assim, dá uma batidinha aí, sinta a tua carne. Faz assim, olha que legal. De vez em quando, irmão. Quando você sentir que vai sair alguma coisa, você, dá onde índio. Dê uns gritos, você está aí no seu local de trabalho, duvido você fazer isso. Faz não, vamos te mandar embora, faz não. Faz de baixinho, sinta que você está respirando, olha. E reaja contra você mesmo. Se você reagir mais contra você mesmo, contra a sua carne, contra a sua intempestividade. Porque papai foi assim, irmão, de vez em quando eu lembro. Meu pai, uma vez, o camarada colocou o café frio para ele. Eu era garoto, estava do lado dele, eu fiquei com uma vergonha. O camarada serviu um café frio ali num bar daqueles ali de Madureira, que acho que ainda existe até hoje. Meu pai falou, esse café está frio. O cara falou, não está não. Ele falou, tá. Bateu o copo e quebrou. Sujou o balcão todo. E saiu resmungando. Graças a Deus, descansa no seio de Abraão. Partiu como pastor, né? 2 anos antes tivemos uma reconciliação muito grande, glórias a Deus. Mas eu passei poucas e boas. E eu não posso fugir disso na minha carne, porque está na minha genética. Isso está na minha genética, irmãos. Imaginem bem. Eu, como psicanalista clínico, com humildade, digo isso para você, estudei bastante essas questões, eu posso dizer para você, como diz o apóstolo Miguel Ângelo, ex-cátedra. Olha que informações genéticas. Meus avós vieram foragidos da Itália, criancinhas e tal. Tudo isso vai ficando na tua genética. Isso tem uma célula máter, coisas aqui que eu levaria muito tempo para explicar. Mas o que eu preciso entender para você é que isso tudo vem de uma raiz desde o Éden. Geneticamente somos todos filhos, humanamente falando, de Adão. Bispo, nós somos filhos de Abraão. Tá, Abraão também era filho, ele foi o primeiro pai da humanidade. Estão entendendo como é que a gente vai? Por isso que eu preciso dizer a você, e pedir desculpa às vezes, e dizer, calma, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Então nós pegamos uma frase aqui do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, que é a última frase da página 48, ele disse assim, a nossa carne é o nosso pior inimigo. Você está vendo como é que a gente precisa entender e aqui meditar, porque a gente quer às vezes lutar contra todo mundo. A gente olha para o outro e vê no outro o problema, vê no outro o obstáculo. Se a gente não lutar primeiro com a nossa carne, porque se você lutar com a tua carne, você vai ver no outro uma oportunidade. Paulo diz assim, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E sabe como é que esse perfume funciona? Sabe como ele opera? Ele diz assim, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Então, quando você luta contra a tua carne, quando você controla o teu ego, superego, olha aqui, está aí, 2 Coríntios, obrigado, capítulo 2, versículo 15.
Quando você luta primeiro com você, você controla o teu ser humano, e você traz à tona o teu ser espiritual. O homem interior, aquele que Paulo diz que se renova de dia a dia, aquele que prescruta as coisas de Deus. E aí, meu irmão, como diz o bispo Sérgio Costa, meu irmão, todos vão ver o bom perfume de Cristo. As pessoas vão se assustar com as suas ações espirituais, que vem de uma reação do homem interior, está entendendo? Porque você fez morrer a tua natureza carnal. Paulo fala muito disso. Depois você pode ler em casa, né, do capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos. São 3 capítulos que eu aconselho todos lerem sempre. Capítulos 6 ao capítulo 8 de Romanos. Paulo explica sobre o pecado, sobre a carne, sobre a fragilidade da carne e o risco dessa conexão dela com a lei, com os rudimentos. Fala das dificuldades humanas. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para lá no final de capítulo 8 de Romanos, ele dizer: nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem principados, nada. Nem coisa do presente, nem do porvir, nada vai nos separar desse amor. Então, ele diz: quando nós nos reportamos a obra redentora, isso está do capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, nós somos mais do que vencedores. Então é isso que nós precisamos entender. O apóstolo, na página 49, ele diz assim, ele repete, ele diz: nós somos, aqui no último parágrafo, nós somos os nossos maiores inimigos em 2 situações. Ele classifica. Página 49, ele diz: primeiro, quando desconhecemos a verdade. Segundo, pela cobiça. Eu, com a máxima vênia, acrescentaria aqui um terceiro, que é o pior: quando conhecemos e desobedecemos. Está aí, olha, Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus, quando está falando a Davi da promessa, da graça de Deus, e diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, é isso que é cair nas mãos do Deus vivo. Ele diz: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, que no nosso caso agora, quais são os mandamentos? Os mandamentos da graça. Qual o mandamento da graça de Deus? Gálatas 5,16, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse vai gerar todo o cumprimento de tudo, toda a vontade de Deus. Que Romanos 12 diz que é boa, agradável e perfeita. Então ele diz: não guardar os meus mandamentos, então punirei com varas as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades. Terrível coisa, irmãos, terrível coisa. Se você entender esta verdade, você vai viver essa liberdade de forma espiritual. Agora, se não vive a verdade, não conhece a verdade, não sabe identificar os limites, os parâmetros, que a lei não ensina isso, capitão Cláudio. A lei não ensina os parâmetros entre carne e espírito. A pessoa vai ficar colocando culpa em todo mundo. Por isso que o apóstolo disse, primeira forma, a pessoa nem conhece a verdade, não conhece a graça de Deus, não conhece a revelação do Evangelho que liberta, que dá vida, que dá herança, que edifica. A palavra da graça de Deus, quando Paulo fala isso aos Atos dos Apóstolos, ele dá essa nomenclatura, ele diz: a palavra que edifica, que dá vida e que dá herança. A palavra da sua graça. E o segundo, que é o mais complicado, que é totalmente atrelado à carne. Claro, que vai gerar essa desobediência. Então, tacitamente, o que eu falei como 3, está aqui no 2. Ele diz, é pela cobiça. Ele usa Tiago. O apóstolo Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ele diz, devo ressaltar que, baseado no que a Bíblia diz, o maior inimigo é a cobiça que está dentro dele. É a nossa raiz humana. É a maldição hereditária. Deixa eu contar, porque preciso, o Espírito me impulsiona a fazer isso. Eu preciso falar da minha vida, porque às vezes parece que os pregadores pregam muito Abraão, Isaac, Jacó, né? Salomão, Jesus. Claro, nós vamos pregar, mas nós temos que ser a continuação da Bíblia. As pessoas têm que olhar para nós e têm que compreender que Deus realmente existe. E eu vou dizer a vocês, eu cresci ouvindo minha mãezinha, né? Às vezes muito atacada claro, por aquela personalidade forte que vinha. Meu pai, para você ter uma ideia, era filho de índio com português. Imagina, os colonizadores com os colonizados que sofreram. Meu pai era a raiz disso, era produto disso. E toda a família do meu pai teve um histórico e fins muito trágicos. Muito trágicos. Se eu for contar aqui, você vai chorar comigo. Se eu colocar isso num livro, você diria que era um filme de terror. Né? Nem o tempo daria. Mas só para você entender que a minha mãezinha, quando eu fazia alguma coisa errada, às vezes, minha mãezinha, né, glórias a Deus, se eu falar da minha mãezinha que vou chorar, do meu pai também, de tanto amor e tanto que lembranças boas também que eu tenho deles, mas numa falha, claro, não sei, de tanto sofrimento que ela passava, ela olhava, se eu fizesse alguma coisa errada, ela falava assim, raça de Anacleto. Raça de Anacleto. Porque ela dizia, isso que ele está fazendo é ruim, porque vem, não é da raiz dos meus pais, da minha raiz italiana, né? Italiana, toda... Não, é dessa raça de Anacleto. E eu cresci com vergonha desse nome. Eu tinha vergonha desse nome. Que na verdade deveria ser Anacleto, mas o meu é Anecleto. Ainda erraram, né? Lá no cartório, né? O meu pai era João Anacleto. E eu cresci com vergonha. Eu preciso dizer isso para você como testemunho do que Deus faz na nossa vida, quando nós então conhecemos a verdade, realmente ela liberta. Fui servir o quartel, Daniel Anecleto de Oliveira. Daniel tinha um montão. Oliveira mais ainda, né? Qual o nome de guerra que sobrou para mim? 3 anos, 2 anos e 9 meses, escutando as pessoas me chamarem de Anecleto. Anecleto, Anecleto, Anecleto. E o meu sofrimento foi grande. Mas eu servi o quartel, fazer o quê, né? Anecleto. Depois vim para a igreja e conheci o apóstolo Miguel Ângelo e comecei a ouvir a graça de Deus e aprender a graça de Deus e a viver a graça de Deus. E acreditem, um dia, na minha casa, eu estava assim meditando, lá ouvindo os pássaros, como eu gosto muito, numa das manhãs de sábado da minha vida, e eu ouvi nitidamente, lembrei disso que eu estou falando para vocês, do que minha mãe falava e tal, né, dessa questão, e comecei a querer ficar meio que choramingando, né, na minha alma, nas minhas tertúlias, e foi como um puxão de orelha, é o conhecimento da verdade, tudo aquilo que eu vinha sendo alimentado pelo altar, por isso que é importante, por isso que, glórias a Deus, porque você está hoje, e eu vejo pessoas que estão aqui pela internet, que acompanham a igreja, que eu estou sempre também, nos cultos maiores que eu estou lá, nos trabalhos internos, eu estou sempre olhando quem está, manda uma participação, eu não deixo de interagir com o altar, e claro, primeiramente para aprender, e vejo as pessoas que são paulatinamente da graça de Deus, é por aí, porque nas horas que vem, isso é fortaleza, era uma das grandes fortalezas, irmãos, vocês imaginam, eu tinha vergonha do meu nome, uma grande fortaleza, e sabe o que eu recebi como um impacto de Deus, e Deus disse, e agora? Você vai ficar chorando? Ou você vai ser um mais que vencedor? E vai viver de forma que as pessoas passem a olhar para esse nome e sentir orgulho nele? E eu peguei aquela identidade e eu olhei, filho de Luísa Benedita de Oliveira e João Anecleto de Oliveira. Eu olhei e eu falei assim,
Meus pais estão nessa identidade. Meus pais estão na minha vida. Eu tenho a responsabilidade de viver de tal forma que esse nome seja resgatado. Jesus é o nosso resgatador. Falo isso com humildade, irmãos, para a glória de Deus. Porque aqui eu já era chamado pelo apóstolo Miguel Ângelo de pastor Anacleto, pastor Anacleto. Depois de algum tempo, eu até via saber, o apóstolo trouxe essa palavra do original, do Anacleto, que é irrepreensível. Então, em vez de eu passar o resto da minha vida me lamentando e até me apoiando, porque tem gente que faz as mesmas atrocidades, não, mas a culpa é de papai, a culpa é de mamãe. Não. Você vai trabalhar a tua carne, você sabe das suas origens, você vê os exemplos, você aprende. Seja um observador dos seus antepassados e das pessoas que te rodeiam. Seja um sábio. Porque o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio observa e aprende com os erros dos outros. E para a glória de Deus, eu vou dizer a vocês, hoje eu olho para trás e eu gosto desse nome. Eu vejo muitas pessoas amarem esse nome, sabe? Gostarem deste nome. O Bispo Anacleto, quantas vezes eu chego nos lugares, Bispo Anacleto, nosso apóstolo mesmo, quantas vezes me chama. E eu digo, olha que bênção. Não é mais raça de Anacleto, vocês estão entendendo? Mas isso passa por uma vida de ouvir tudo que sai do altar, colocar em prática, e vigiar a carne. Vigiar a carne. Aqui na página 50, o apóstolo diz assim, no meio da página 50, ele diz, a nossa posição é inabalável e temos poder para pisar a cabeça da serpente. Eu até acrescentaria aqui uma palavra que acredito está intrínseca, logicamente, nas verdades e nesse texto que nós vamos ler. Eu colocaria a nossa posição espiritual. A nossa posição espiritual é inabalável. Ela nos faz resistentes. Você veja bem, eu estava ali naquele momento na minha casa, aquele momento às vezes que a gente está sozinho, vem um pensamento, são as fortalezas. São os dardos inflamados do inimigo para gerar ou para alimentar as fortalezas da nossa mente. Mas eu também estava alimentado pela palavra. A minha carne tentou me mostrar uma coisa. Alguma situação, não me lembro mais, que aconteceu, que eu pensei nisso. Mas a palavra de Deus, alimento que eu estava recebendo, por isso a importância do altar, trouxe a mim uma segurança, que hoje estou aqui contando para vocês. É para aplicar nas vossas vidas, irmãos. Vale o que Deus tem para nós. O passado, ele pode ser e deve ser o nosso professor, nunca o nosso coveiro. O passado me ensina, é meu professor, mas ele não me enterra, não é meu coveiro. Vocês entenderam? Posição inabalável. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha, irmãos, vou dizer, hein? Esses dias eu estava eu assisto algumas palestras, e eu estava assistindo uma palestra, até evangélica, e a pessoa dizia assim, olha, o que mais divide as igrejas não é fornicação, não é roubo, não é desvio de dinheiro na igreja, não é o pecado maior que você possa pensar aí, não é isso que divide uma igreja. O que divide uma igreja é a contenda. O que divide igrejas é a fofoca. É o que Deus abomina. Oi? A fermentação. Sabe aquela coisa, sabe? Não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Quero te contar uma coisa, mas não pode contar para ninguém. Irmão, se não pode contar para ninguém, como é que você está contando para mim? Você já tem que repreender a pessoa. Fuja disso, fuja de bolo de laranja, fuja de encontrozinhos para
para saber o que é. Quer saber, irmão? Pergunte para os bispos da igreja, pergunte para a família apostólica, pergunte para nós. Nós vamos te dizer qual é a versão da igreja. Fuja de encontros, fuja de contendas, porque é isso. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa... Olha a briga aqui, ó. Isso é todo dia. Porque se morrer de fato, ok. Lá no céu, irmão, não tem briga. Lá no céu é só glória. Lá no céu é só adoração a Deus. É uma vida de regozijo eterno. Sabe? O céu é céu, mas na terra nós temos uma luta diária. Então esse fazer morrer a natureza terrena, olha o que é, hein? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, a avareza que é idolatria. Eu colocaria aí contenda com uma questão de desejo maligno, sabe? Sentimento de ser o tal, a tal, e sabe, ninguém serve, ninguém presta, só eu que resolvo, eu que sou bom, eu sou isso, vão gerando contento. É o de querer ser maior. Um dos desejos mais malignos que possa ter na pessoa. Isso aqui traz muita, no bojo, traz muita coisa. Ele diz, olha, e a avareza, que é a idolatria. A idolatria, tudo termina na idolatria. Tudo que foge de você dar a soberania de Deus à sua vida, vai gerar idolatria na tua vida. Então nossa guerra tem que ser essa. Nossa guerra tem que ser contundente, sabe? Então nós temos que ser radicais. É como eu sempre digo aqui, se não for espiritual, não terá o meu aval. Inclusive, qualquer atitude, decisão ou pensamento da minha vida, primeiro, é um dever de casa. É corrigir o azimute, é esmurrar o corpo, é trabalhar na nossa mente. Cuide da sua mente, irmão. Cuide da sua mente. Eu tenho dito aqui, a maior preocupação da Organização Mundial da Saúde hoje já é a saúde mental. Imagine, a cada 14 segundos uma pessoa se suicidando à volta do mundo. Está muito claro que nós temos que reagir contra as nossas raízes humanas, as nossas tendências humanas, está aqui tudo apontado, e nós precisamos desfazer essas fortalezas. Graças a Deus, eu desfiz uma fortaleza contra o meu sobrenome. Eu não, a graça de Deus comigo, o despertamento, o conhecimento da verdade que jorra desse altar, não é verdade? E esse foi um dos testemunhos, mas teriam muitos outros. Para eu estar de pé aqui no altar ainda, continuar de pé, tem que ser muita coisa, todo dia. E para eu estar de pé na próxima terça-feira, pode ter certeza que virão enxurradas de situações contra a minha vida durante toda a semana. E eu tenho que continuar vencendo, porque eu sou mais do que vencedor. Olha aqui na página 53, entra no capítulo 3 dizendo, desfazendo fortalezas. O apóstolo Miguel Ângelo usa 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Ele diz, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que Paulo está dizendo? Embora estejamos vivos, estejamos ainda respirando, sintamos as coisas deste mundo, porque tem gente que empurra tudo para o céu, inclusive a glória de Deus. E não, a glória de Deus, ela será imensurável no céu, mas ela é grandiosa e gloriosa na nossa vida aqui na terra. Agora, não pode militar segundo a carne, tem que ser no espírito. Você conseguir guerrear contra a tua carne, vencer a tua carne todos os dias, você vai ver a glória de Deus, irmão. Você vai ver a glória de Deus o tempo todo na tua vida. E todos verão a glória de Deus na tua vida. É o que diz Isaías 61:9. Todo esse capítulo trata do Espírito do Senhor atuando. Ele começa lá dizendo que o Espírito do Senhor está sobre. Então ele fala primeiro do Espírito quando pairava sobre a terra, depois o Espírito usando o próprio Cristo.
e depois ele vai desmembrando para o Espírito hoje que opera em nossas vidas. Então nós passamos vivendo como pessoas espirituais nesta terra. Ele diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. É a família da fé. É a família que prioriza e diz: olha, você nasceu aonde? Na carne nasci em Minas, mas no Espírito, no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo. Você é filho de quem? Na carne de Luísa Benedita de Oliveira, João Anacleto de Oliveira, mas no Espírito, filho de Deus. Vocês estão entendendo? É isso. E ninguém mais, irmãos, pode afastar de você essa absolvição de tudo e você enxergar que você agora está livre para viver uma vida vitoriosa, para viver como mais que vencedor, viver de forma bendita nesta terra. Ainda que o teu nome era um nome maldito, hoje é bendito, não é verdade? Quando vocês se lembram do Anacleto, vocês se lembram do bispo Daniel Anacleto, para a glória de Deus, digo isso. Vocês se lembram da igreja Cristo Vive, vocês se lembram do apóstolo Miguel Ângelo, vocês se lembram do apóstolo Paulo, vocês se lembram do Cristo ressuscitado e glorificado, vocês se lembram que a graça de Deus liberta, vocês se lembram da escola de capacitação e crescimento espiritual, alguns se lembram da reciclagem ministerial que eu faço uma vez por mês. É disso que eu estou falando. Vocês se lembram de alguém que busca uma vida espiritual prevalecendo, que quer e deseja que você também viva nesta terra como mais que vencedor. Capítulo 3, aqui deste livro, desfazendo fortalezas. O que é uma fortaleza? Vamos pensar aí na Segunda Guerra Mundial. E se você for na ponta de todas as cidades, os mais conhecidos, né, são aqui o Forte de Copacabana, temos lá Marambaia também, né, tem uma parte. Outro também que é muito conhecido na Bahia, nós temos um forte que é muito visitado, Marabá, Macapá também. Então, muitos lugares. Então, as fortalezas, elas eram construídas para quê? Ao mesmo tempo que elas eram construídas para proteger a cidade, claro, elas também eram construídas para cercar, para limitar. Então, no nosso caso, as fortalezas aqui, elas se traduzem numa situação que te cercam, criam limitações que você não consegue mais avançar, você não consegue superar, porque elas são feitas para isso mesmo. E o que acontece é que muitas vezes, acreditem, isso tem muito a ver com as nossas experiências passadas, as situações que nós já vivemos, elas vão gerando em nós coisas que vão se tornando crônicas e às vezes nós não percebemos. Por isso é muito importante nos alinharmos a cada dia mais aquilo que é a nossa vida espiritual, para que nenhuma dessas fortalezas do passado continuem prevalecendo no presente. Agora, se pessoas não conseguem crescer na graça e no conhecimento, elas não identificam o que são fortalezas, elas não se desviam daquelas novas, porque sequer conseguiram desfazer aquelas que já existiam em torno de suas vidas. Então nós precisamos quebrar com isso. E é exatamente neste parâmetro, nesta limitação, que Paulo aqui, logo no primeiro parágrafo aqui na página 53, o apóstolo, ele usa 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, quando Paulo diz: porque embora andando na carne, Paulo está explicando, embora a gente viva, nós estamos respirando. Não adianta você achar que você vai ser o bambambam
sabe, a última bolacha do pacote, que a gente chama de biscoito, mas o paulista chama de bolacha. Eu não gosto. Eu jamais gostaria de falar para minha mãe, mãe, me dá uma bolacha, porque ela ia me dar um tapa. Minha mãezinha não era paulista, né? Então, o último biscoito do pacote, para ficar mais carioca, né? As pessoas, viu? Tem uma piadinha no meio, né, Luz? Por isso você gosta, né, irmã Luz? Dá para rir um pouquinho também? Claro, gente. O pessoal perde. O pessoal fica assistindo aí essas comédias, perde. Podia vir rir um pouquinho aqui comigo, né? Conta para eles, tá bom? Nos outros cultos. Vamos fazer aí uma pescaria, né? Ai, Jesus Christ. Gente, isso é carne. Até eu vou me achar aqui, porque quando eu falo assim, você ri, você gosta, não é verdade? Eu também gosto, eu sou eu. Imaginem a guerra que é o dia inteiro entre carne e espírito. Eu posso dizer 24 horas por dia, até quando eu estou dormindo, de vez em quando eu acordo e digo, pera aí, meu irmão, segura a tua onda com esse sonho aí, vamos sonhar outra coisa. Canto logo uns 3 louvores, já nem durmo mais de vez em quando. Está pensando que eu vou ficar pregando Abraão, Isaac e Jacó? Abraão, Isaac e Jacó são exemplos para a minha vida, irmãos. Pregar aqui o que é a nossa rotina, o dia a dia. Para ninguém pense que eu sou diferente. Não. Exatamente igual a você, com os mesmos sofrimentos. Jesus foi assim, você foi tentado, provado a nossa semelhança. Mas era o próprio Deus. E hoje? Hoje eu sou assim, provado, a semelhança, em carne todos. Mas eu tenho o próprio Deus dentro de mim. Olha que maravilha. É essa conscientização que só a graça dá. E por isso que Paulo diz, embora andando na carne, isso não pode dar desculpa para você ir nos finalmente e depois ficar dizendo, eu vou lamber o pó da terra. Se decidiu lamber o pó da terra, vai lamber o pó da terra. Eu quero beber da água da vida a cada dia, o tempo todo, ser uma fonte a jorrar, aliás. Então ele diz, não militamos segundo a carne. Diga, vivos, sim, na carne, mas também no espírito. Então, quanto mais consciente, aí vem a frase, menos inconsequente. Quanto mais consciente, menos inconsequente. Porque a carne é inconsequente. Quem é um inconsequente? Aquele que não pensa nas consequências. Não mede as consequências. E tem um toque do Espírito Santo, que muitas vezes você vai, mas o Espírito chega uma hora que ele... E aí você tem que estar atento e corre, foge. O que diz a palavra? Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Resistir. Então, quanto mais consciente, menos inconsequente. Como é que você vai ter condições de vigiar a tua carne? Como está lá em 2 Pedro 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento. O apóstolo diz assim, Paulo quer dizer que mesmo que estejamos neste corpo de carne, somos espírito que tem pré-existência. O corpo, ele tem uma composição. É corpo, alma e espírito. Alma o que é? São as nossas emoções. Tem gente que diz, a alma vai para o céu. Essa linguagem bíblica, alma, é o regozijo, é o prazer, é o gozo que sentimos. Isso é que vai para o céu, em espírito. O que vai para o céu é o espírito. O que veio do céu, volta para o céu. Que leva o nome, biblicamente falando, de alma. Então, olha só, por que você precisa entender a Bíblia? Eu digo sempre que o grande erro é que a Bíblia tem uma linguagem humana para explicar coisas espirituais.
Então diga composição, corpo, alma e espírito, que alma é uma coisa meio que metafórica, ela é alguma coisa que a alma é sentimento, ela não existiria exatamente como uma terceira pessoa na minha concepção. Para mim é carne, espírito, e alma a alma é um sentimento de espírito e de carne, que exatamente atua através do nosso processamento, que se chama sistema nervoso central, que se chama cérebro, que se chama mente. Por isso que Paulo disse, nós porém temos a mente de Cristo. Por isso que nós sempre dizemos, esta é uma guerra que trava onde? Na mente do cristão. Então as emoções são resultados de reações. Quais reações você vai atender? As reações da carne ou do espírito? Gálatas 5,16. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você está vendo que ele diz que a carne tem uma concupiscência. Então vamos ver o que é andar no espírito e o que é o que forma, né, a concupiscência da carne. O versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas e são. Aí ele está falando agora o que é a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é formada por prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice. Olha que relação, gente. Glutonaria. Eu fico assustado. Por isso que eu gosto dessa versão revista atualizada João Ferreira de Almeida, porque ele traz umas palavras que me deixam sem chão. Porque ele abre muito leque agora. Ele diz assim, coisas semelhantes a essa. Quer dizer que tem mais coisas, gente. Ainda tem as coisas semelhantes a essa. Não fica tão fácil assim de você identificar. Então, se não andar no espírito, meu irmão, a concupiscência da carne tem um leque enorme. Ele disse, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, hein? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bispo, e agora que você disse que todos nós... Não pratique, irmão. Não pratique. Mas se acontecer, você não vai ter prazer no pecado. Você tem que cair em si, você tem que correr, você tem que dar o teu jeito. Não fica escorregando na maionese, não. Porque se ficar, meu irmão, das duas uma. Ou é ímpio e foi colocado nesse mundo só para perturbar os salvos, que 1/3 está aí para isso mesmo. Ou então é alguém que vai sofrer correção, disciplina e açoite de Deus e vai ter um encontro com Deus da forma de Deus. Paulo disse, salvo como pelo fogo aos Coríntios. Não pratique. Eu sempre digo o seguinte, o crente, ele não vive na prática do pecado. Ele pode pecar, mas ele não vive pecando. O apóstolo João disse isso na sua epístola. Ele não vive pecando, ele não tem prazer no pecado. A diferença entre o Filho de Deus, os 2/3, mesmo aqueles que ainda nem conheceram a salvação, eles vão sentindo e tal, em algum momento, aí Deus manifesta a salvação. Entende? Isso é espiritual, isso é com Deus. Mas nós que já chegamos, olha, irmãos, quando Paulo fala aos Hebreus, ele diz, terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O salmista disse, olha, correção, disciplina e açoite. Paulo fala assim, quando ele fala aos Hebreus, é expectação de juízo e fogo que a pessoa passa. Terrível, terrível. Então, a melhor coisa é a gente não entrar nisso. Lógico. E a graça de Deus é a única que nos alerta quanto a isso. Porque senão, irmãos, as fortalezas da carne, até de coisas do passado, elas vão nos convencendo de que pode uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não pode nada. Você vai cantar para ela, você não vale nada, mas eu gosto de você. E anda no espírito, que a tua carne vai se dar bem.
O Gálatas 5,16 eu digo, é como você deixa o Espírito no volante do seu carro. Aí o Espírito está dirigindo, a carne vai de carona. É como diz Isaías 1,19, se quiseres me ouvir, comereis do melhor desta terra. Você vai experimentando o melhor desta terra. Como diz João 15,7. João 15,7 diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É como diz Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então você vai vivendo as benesses de Deus, você vai vivendo a glorificação de Deus e a sua carne vai ser privilegiada. E como faz isso, bispo? Como se processa tudo isso? Vigiando a tua carne. Vigiou a carne? Entra o versículo seguinte, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. E aí você vai conseguir amar. E entenda que amar é diferente de honrar. Não é para você sair por aí, sabe, honrando todo mundo. Mas você tem que sair por aí amando todo mundo. Bispo, o que é amar? Vou te dar a definição do que é amar. Amar só tem uma definição. Amar é não odiar. Amar é não odiar. Quem ama, não odeia. Quem ama, não olha para o outro e diz assim, tem que matar. Mata, enforca, por maior terror que aquela outra pessoa tenha feito, você não vai fazer, você não vai matar, porque senão você seria igual ao outro, entende? Então, amar é não odiar, só o ódio mata, o amor perdoa. O amor, aliás, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, entende? Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As duas últimas palavras que vêm nessa revista atualizada, ela fica até em outro versículo. Tem algumas versões que já colocaram tudo no mesmo versículo, mas eu acho até interessante nessa, que já deixa em outro versículo, porque eu vou te falar, às vezes a gente consegue, aparentemente, tá? Porque a pessoa pensa que ama, e é pura demagogia. A diferença é a seguinte, é que você ama. Por exemplo, eu amo o Capitão Cláudio, de coração, né? Amo, mas ele também me ama. Então sabe o que começa a acontecer? Eu honro ele. Além de amar, eu honro. Então quando você amar alguém que também te ame de volta, você tem que honrar. Entendeu? A honra é um desdobramento do relacionamento de amor. Mas tem cheio de gente por aí que vai e disfarça, entendeu? Disfarça o amor, disfarça todos aqueles outros, mas esses dois aqui não. Quando esbarra nesse aqui, se você quer identificar alguém que anda na carne, você vai ver, não tem mansidão e nem domínio próprio. Aí ele diz, contra essas coisas não há lei. O apóstolo vai discorrendo aqui sobre tudo isso, né, mostrando que realmente essa carga de buscar a lei é totalmente errado. Se você viver a graça, meu irmão, as fortalezas, tanto as que vêm do nosso passado, elas vão ser desfeitas, sabe, que às vezes estão entranhadas, a carga genética, aquilo que a gente tem falado também nos outros encontros, né? A carga genética, a própria maldição hereditária que já vem lá do Éden com o pecado de Adão. Tudo isso a gente vai limando da nossa vida. João 6,63 diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Agora a carne, Romanos 8, versículos 3 e 4, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne,
viu? Estava impossibilitada de atingir o nível espiritual que tem que ser atingido pela graça, por isso que Jesus veio. Exatamente o que está dizendo aqui, e disse, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, a semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, irmãos, está numa boa, está numa posição privilegiada, e a carne começa a colher muitos frutos. Agora, não é molezinha. Molezinha não é. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 é uma prova, sabe, cabal de que nós temos que ter um verdadeiro cuidado com a nossa mente. Porque são 60 mil pensamentos a cada 24 horas. Nossa mente não para, o cérebro não para. Eu digo que nós temos um sistema nervoso central, mas o povo em geral tem um sistema central nervoso. Entende? Então, se você vai no que o mundo vai, você vai ficar com um sistema central nervoso, e não um sistema nervoso central, né? Então, o que nós temos que fazer com os 60 mil pensamentos? Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E novamente, aqui no finalzinho, ele abre o leque. Porque depois que ele fala isso aqui, ele diz assim, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, isto é que você tem que pensar como parâmetro. O que você está, uma coisa é você pensar, outra coisa é você colocar o pensamento em prática, outra coisa é você ocupar o pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ele diz, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, se virtude é bem, é o beneplácito de Deus, a bondade de Deus. Se naquilo que está acontecendo vai gerar o bem, então é para você colocar em prática. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então dê vazão ao teu pensamento. Fora isso, rechace. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, mas cuidado, tem os 10, hein? Cuidado. Se você não souber de cor os 10 mandamentos, peço, não sei de cor. Desculpe, não sei, não quero saber, e não tenho raiva de quem sabe, porque isso era da minha infância. E raiva é coisa de cachorro, né? Não tenho raiva, mas não sei de cor, e nem me preocupo em decorar. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Se você seguir Gálatas 5,16, compreender os riscos do versículo 19, 20 e 21, praticar os versículos 21 ao 23 de Gálatas 5,16, entender Filipenses capítulo 4, versículo 8, você acha que algum detalhe daquele dos 10 mandamentos você vai precisar ficar pensando neles? Normal. Naturalmente, aquilo não vai fazer parte mais da nossa realidade. Vocês estão entendendo? Como é importante você viver esse pensamento da graça de Deus, na graça de Deus, irmãos. Isso se cumpre naturalmente na vida daqueles que encontram o caminho da fé. Qual é o caminho da fé? Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10.
pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você então já entende esse versículo como ninguém entende, o versículo 8. Você começa a entender o seguinte: eu sou salvo porque Deus me programou para ser salvo. É diferente de você achar que você está salvo porque você decidiu ser salvo. Se você tem dúvida até de qual roupa você vai usar, às vezes no dia, não é? Mulher então, meu Deus, minha esposa às vezes veste umas 3 roupas antes para chegar aqui. Quando ela fala para mim, amor, que roupa você quer vestir? Eu falo, escolhe. Fala, amor, escolhe, já fico mais, estou aqui bonitão assim, ela que escolheu. Eu já vou ficar tão em dúvida que eu já peço para ela escolher a minha, entendeu? Fica mais fácil para mim. Eu prefiro. Se eu fosse imaginar que essa salvação, eu que decidi, irmão, eu estava frito. Houve um tempo na minha vida que era uma tormenta. Uma vez eu estava numa vigília. E botava para ajoelhar ali, ficar orando. Às vezes ficava 2, 3 horas no meio da madrugada, irmão. O que aconteceu comigo? Dormi de babá no banco. Não, eram cadeiras, umas cadeiras de madeira. Eu estava lá, dormindo. Apaguei. Aí faltou luz. Faltou luz no meio da... Eu estou falando sério, experiência mesmo, minha. Faltou luz no meio da vigília. E quando faltou luz, começou aquela gritaria, que vocês sabem como é que é lá, né? E tal, e tal. Eu abri o olho assim, tudo escuro, e eu falei, ih, rapaz, fiquei. Fiquei. Porque eu fiquei dormindo. Se eu estou escutando essas vozes, não via ninguém. Um breu, eu não via ninguém. Toda só escutava glória. Agora o pessoal já está subindo, eu estou aqui nessa cadeira, porque eu dormi. Quer dizer, que insegurança, né? Ainda cantava, que segurança sou de Jesus. Não, eu tinha que cantar naquela época, que insegurança. Porque não tinha, eu só me sentia salvo em alguns momentos. Aliás, eu só ia à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Amém? Então isso é Efésios 2:8. Isso é Efésios 2:8. Você tem essa conscientização. Quanto mais consciente, menos inconsequente. Então você tem essa segurança. Aí o versículo 9 explica tudo mais ainda. Não de obras. Para que ninguém se glorie. As obras da carne. Decorar os 10 mandamentos. Não vamos ficar aqui um sábado inteiro. Tem lugar que faz isso. Detalhando, decorando, revivendo. E aí, igual o sábado. Se você andar no Espírito. Se você vigiar toda a concupiscência da carne. Se você observar todas as características, os nutrientes, que eu digo sempre, são 9 nutrientes do fruto do Espírito, que começa no amor e termina com domínio próprio. Se você entender que o seu sistema nervoso central tem que estar numa vigilância do Filipenses 4:8, são as obras do Espírito. Você não vai ter que fazer obras da carne. Porque senão na obra da carne, sabe qual é a obra da carne? A obra da carne é aquela assim, mas, peraí, tu já foi batizado nas águas? Não. É a pior frustração de quem sai daqui do nosso ministério, quando chega num desses lugares aí, o camarada diz, não, mas lá eu cantava, eu profetizava, eu isso, eu aquilo. A primeira coisa que fala assim, mas já foi batizado? Se não for, é uma tormenta. Começou ali o grande tormenta na vida da pessoa. Ela não é nada para eles, muito menos salvo. Obras da carne. Aí vem aquela, mas ainda aí tem um outro problema, porque chega Bispo Marli, que diz assim, não, mas eu fui batizado lá no Rio Jordão. Meu irmão, diria o Bispo Sérgio, nosso Bispo Nacional, meu irmão, tu sabe o que é isso?
Porque quando vão naquelas caravanas, eles vão lá e batizam lá, porque o batismo dali já não vale nada. O outro, não, eu batizei naquele rio lá, Tietê de São Paulo, gente. Agora tem que batizar no Jordão, né? Desculpe, irmãos. Desculpe. Eu nem faço muito isso, para você ter uma ideia. Há muito tempo eu já parei, eu não tenho pregado muito. 3. Minha esposa está me lembrando, já fui batizado. Eu não teria esse problema, que eu fui batizado 3 vezes, me aceitariam, né? Sei lá, acho que eu não queria que eu me batizasse de novo. Não, e eles iam falar, não, você pecou tanto esses anos todos na graça, agora vai ter que ir lá no Jordão. Ai, gente, o que eu quero dizer, que até esqueci que eu estava falando, hein? Quando a minha esposa fala comigo, esqueço de tudo, quase que eu vou para a carne. Não, o apóstolo Miguel Ângelo fala sempre, eu estava dizendo, isso é importante eu lembrar, mas o apóstolo sempre diz assim, é um pecador que entra seco e sai molhado. Eu tenho dito o seguinte, eu tenho dizido, né, que eu já não estou nem, eu estou evitando até muito ficar muito tempo falando sobre batismo, sobre essas coisas, porque acredito que a gente tem que avançar para outras coisas superiores, né, com relação à carne e espírito, eu gosto mais disso. Mas quando venho aqui, porque eu vou te falar, irmãos, graças a Deus tenho vários estudos, temos do nosso apóstolo, e tenho estudos que eu também já ministrei no decorrer da minha vida ministerial, falando sobre essas questões de batismo, que nós podemos ficar um dia inteiro num seminário só explicando a desnecessidade, né, do batismo, totalmente desnecessário. Quem faz? Quem faz está mascarando a graça de Deus, está mascarando a obra que é do Espírito, está incorrendo numa falta grave espiritual, mas eu respeito e intercedo por essas pessoas. E entendo que alguns, irmãos, vão nascer, morrer e não vão atingir o nível espiritual que nós temos atingido aqui. Então eu continuo aqui para amar, interceder e ensinar. Acima de tudo, vigiar a minha carne. Lembrando sempre que a carne tem que ser, ficar de lado com essas questões. A outra e o jejum? Você jejua? A outra, a irmã Batata, chega para e fala assim, é mesmo, tu está em jejum? Aí a pessoa pergunta logo assim, quantos dias, né? Não é assim, Ana Gonçalves, não é assim que eles falam? Quantos dias? Uns 3. Que isso, eu faço 22, irmão. Daniel fez 21, eu faço 22. O outro, não, vamos fazer agora 41, porque Jesus fez 40. Se eu for falar disso aqui, eu mostro para você, tecnicamente, com exegese hermenêutica, que nem Jesus jejuou. Lá no contexto diz que Jesus foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi guiado ao deserto para jejuar. Por que Jesus jejuou? Jesus não jejuou, Jesus ficou sem comer, é diferente. Chama-se jejum involuntário. No deserto tem comida? Nós estamos comendo aqui agora? Eu ficaria, confesso a vocês, tal gozo que eu tenho sobre o altar, é porque não me deixam. O apóstolo ia puxar minha orelha, nós temos um zelo muito grande. Todos têm compromissos, até eu tenho, né? Minha esposa mesmo já ia me puxar aqui pela perna, porque temos que buscar nossa filha na escola, mas eu fico, irmãos, eu não falo isso com humildade diante de Deus, mas é um prazer que eu tenho. Quem sabe Deus vai me proporcionar ainda essas oportunidades, eu recebo, mas eu ficaria um dia inteiro aqui, somente com uma aguinha, se alguém me trouxesse um biscoitinho aqui, de repente, uma barrinha daquelas, né, que às vezes eu como, só para meu estômago não doer muito, mas eu ficaria sem comer mesmo. Eu ficaria direto. Isso vai me trazendo um calor, uma emoção espiritual, né? Um êxtase espiritual tão grande, a minha alma vai se enchendo de um regozijo. Isso me dá um prazer tão grande. Jesus ficou nesse regozijo 40 dias e 40 noites. Ele não teve fome. Lá no contexto, que nós não vamos ler aqui, se você tiver curiosidade, leia na sua casa. Não dá tempo de ler tudo, né? Que a gente explica. Mas lá no contexto diz assim, que no 40º dia, é assim que fala, 40º, né? No 40º dia, deixa o 40º mesmo, né? É para ficar mais engraçado, senão você não me dá mais 2 minutos. Mas no 40º dia, eu sei, amor, estou brincando, isso aí é
Isso aí é lá em Minas, eu falaria isso, né? Lá em Miraí o pessoal fala 40º. No 40º dia, só mexendo com a cidade do Joãozinho, que ele teve lá semana passada, né? No 40º dia, Jesus teve fome. E o que aconteceu? Aconteceu que o diabo veio tentá-lo, porque ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, para ficar em êxtase. Agora, o contexto que depois você lê em casa, mas você vai colocar assim, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada, Bispo Daniel Anacleto. Jesus foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e então o Espírito o deixou em êxtase espiritual durante 40 dias e 40 noites, e dessa forma ele não comeu. Mas aí veio o diabo para tentar. Por quê? Tentou Jesus naquilo que de pior, porque o Espírito levou ao deserto para ele ficar em êxtase e atingir um nível de fome mortal. Uma pessoa sem comer 40 dias morre. E vem o diabo e oferece logo o quê? A maldita da comida para ele, né? Transformar pedras em pães. E usou a palavra. E Jesus venceu com a palavra. Cuidado que tem muito diabo usando a palavra e tem muita gente comendo pedra pensando que é pão. Então, irmãos, Jesus só jejuou até aquele momento, quer dizer, ficou sem comer. Na versão comentada, foi guiado pelo Espírito ao deserto, ficou sem comer, teve fome mortal, o diabo tentou, usou a palavra, Jesus venceu o diabo na palavra, e depois que Jesus venceu e o diabo se retirou, vieram anjos e o serviram. Toda vez que você vencer a tua carne, destruir as fortalezas, e vencer, e andar no Espírito, e o nome de Deus for glorificado, os anjos vão te servir. E comanteneou maná. É disso, Dayana, que eu estou falando. Ou vocês pensam que Deus não está vendo aí vocês, ó, terça-feira após terça-feira? Firmes aí, olha, vocês, Rodolfo, Wesley, vocês que têm dito esse sim a mais aí nos trabalhos conosco, Deus tem visto. Deus tem visto a tua vida, a tua labuta, as suas fraquezas, que às vezes nem você consegue se perdoar. Deus já te perdoou. Você já está perfeito para viver as melhores coisas desta terra. Mas tem que tirar essa glória da carne, que a carne adora uma glória, irmão. Oh, meu Deus, oh, Jesus, ai Jesus, ai Jesus. A carne adora. Aí o versículo 10 diz, então, quais são as obras? As obras do Gálatas 5, 16, e do versículo 22 ao 24, 22 e 23, né? Tem algumas versões que vai até o 24 também. Muda um pouquinho. O Gálatas 5, o Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? São as obras. Nós somos feitura dele. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se havia alguma fortaleza ainda que tentava aí minar a tua vida espiritual, irmão, levante a sua mão direita, a mão da autoridade. Vamos neste momento declarar por terra. Você por aqui presencialmente, você pela internet, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos levantamos a todo pensamento, sofisma, altivez, que tente gerar fortalezas que nos remetam à nossa carne, Senhor. Em nome de Jesus. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto.
Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Obrigado por esta terça-feira maravilhosa. E que cada um, Deus, tenha os olhos do coração iluminados. Que cada um possa compreender a sua esperança, a suprema grandeza da sua herança nos santos. E certamente, Deus, os anjos já estão nos servindo esta manhã. Já têm nos servido e continuarão nos servindo com o melhor desta terra. E que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem, Pai, não só hoje, mas para todo sempre, na vida daqueles que andam no Espírito e são sábios de Deus. E o povo de Deus diga amém, amém. Muitas razões para viver, muitas razões para vencer, muitas razões para dar o amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção.